Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, Nídia Regina Limeira André de Souza Costa. No 20º texto, a geração que vai governar. Alessandro Paiva. O texto é longo, nós vamos ter que dividir ele. Era meados de agosto de 2018, quando surgiu a candidatura de um homem em meio a um caos moral, cívico e institucional no Brasil. Em seu discurso, ele proclamava Deus, pátria, família e liberdade. A cada passo que dava pelas ruas, um povo ferido e sem esperança começava a reviver sua fé em um país melhor. Uma voz surgia no Brasil e uma liderança se estabelecia para combater aqueles que feriam a Constituição, o Estado democrático de direito, a liberdade religiosa, a vida desde a concepção, a família como alicerce da sociedade, o direito à propriedade privada, a segurança jurídica e a busca por um Estado mais enxuto e livre de corrupção. Lembro-me das ruas tomadas por famílias vestindo verde e amarelo, lotando aeroportos e cantando o hino nacional. Também me recordo de milhões de jovens correndo pelas ruas, ocupando praças e proclamando em liberdade que o Brasil estava entrando em um novo tempo. O mais incrível foi ver bisavós, avós, pais, filhos e netos caminhando juntos por um só propósito, a liberdade do Brasil. Ali nascia a geração que enfrentaria um sistema profundamente enraizado no país e que promovia ideologias contrárias aos valores da maioria dos brasileiros. Eu a chamo de geração do enfrentamento. Não existe mudança sem posicionamento. Não há transformação sem enfrentamento. Não surge o novo se o velho não sair de cena. Se queremos construir o Brasil dos nossos sonhos, precisamos abrir mão do Brasil que suportamos. Quando Jair Messias Bolsonaro decidiu enfrentar o Brasil que os brasileiros não suportavam mais, seu lema foi: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Uma verdadeira mudança começou, e com ela a geração que combateria a ilegalidade e tudo o que impedia o Brasil de romper para uma era de prosperidade e paz. Essa geração travou embates difíceis, pois o sistema corrupto e corrompido estava institucionalizado, mantendo o Brasil fora da rota da legalidade. Um desses embates quase custou a vida do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Atingido por uma facada num comício, essa tentativa de homicídio mostrou o quão conturbado era o país em que vivíamos. Contudo, em atitude corajosa, sem temer ameaças e investidas da esquerda, a direita brasileira se manteve firme, lutou e se posicionou, elegendo, assim, o único presidente que teve coragem de enfrentar de frente o sistema que por anos prejudicou o Brasil. Essa geração do enfrentamento fez algo inédito, reduziu impostos, enxugou a máquina pública e instituiu um regime severo de legalidade e transparência, criou políticas públicas para retirar ideologias das escolas, ideologias que vinham destruindo a identidade dos filhos e que os pais haviam educado. E investiu nas escolas cívico-militares, ensinando aos jovens brasileiros disciplina, caráter e honra. Também deu novos rumos à saúde, à segurança pública, à infraestrutura, à distribuição de renda e aos programas sociais, restaurando a autoestima do povo brasileiro. Criou novas políticas de proteção à criança e ao adolescente, amparou aqueles com doenças raras e síndromes, deu voz aos surdos, abraçou os mais pobres, dando dignidade por meio de emprego e renda, e gerou milhões de empregos. Mostrou ao mundo um Brasil próspero, rico em reservas minerais, protetor de florestas e biomas, e que investiu em pesquisas. Além disso, enfrentou uma das maiores pandemias da história, sendo pioneiro na vacinação em massa. Isso é apenas parte da guerra que temos travado nos últimos anos. Precisamos continuar focados no objetivo principal, o Brasil que queremos. Para que isso ocorra de forma mais veloz e sustentável, precisamos agora levantar, treinar, moldar e investir na geração que vai governar.
aqueles que darão continuidade à luta e ao propósito de construir o Brasil dos nossos sonhos. Como dizia Olavo de Carvalho, se você não tem sequer a coragem de enxergar a realidade, como pode ter a pretensão de mudá-la? Diante dessa reflexão, poderemos continuar mudando e lutando pelo Brasil que desejamos? Vou parar aqui. Então, nessa primeira parte, ele está relatando a chegada do Bolsonaro para a presidência da República. Eu namorava um sargento da Marinha, eu não lembro agora em que ano que foi, já faz tempo, e foi ele que me apresentou o Bolsonaro. Ele trouxe alguns vídeos do YouTube, onde o Bolsonaro ficava em plenário falando, gritando aos quatro ventos e ninguém para ouvir. As pessoas não participavam das reuniões quando era a vez dele de falar. Simplesmente ficava falando sozinho, mas não deixava, não passava a vez dele para ninguém. Ainda que ninguém naquele momento estivesse ouvindo ele, ele falava. E alguém estava gravando. E aí aqueles que não estavam presentes só perderam, porque ele falava coisas que eram coniventes, pertinentes, que tinha coerência de acordo com aquilo que o Brasil sempre viveu, corrupção. Principalmente a corrupção. Bolsonaro bateu demais nisso aí. Ele entendia como é que funcionava o sistema por trás dos bastidores, como ninguém. Ele via os investimentos que eram colocados todos lá dentro, no bolso de cada um, e tirando do pobre trabalhador. Tirando os sonhos daqueles que poderiam produzir, dando condições a essas pessoas, ganhando, esmola, através dos programas sociais, e tornando essas pessoas incapazes de produção. Pessoas que eram capazes, mas incapazes porque mostravam para elas que era possível ganhar um dinheiro sem ter que trabalhar, sem ter que estudar. A aprovação automática, quando ela veio, foi na década de 95, eu já estava trabalhando no Estado, eu vi aluno meu falar assim, professora, eu não vou estudar mais, para quê? Se a gente estudar, se vier ou se não vier, tanto faz, vai passar de ano do mesmo jeito. Imagina os profissionais que a gente não formou de 95 até aqui. Quantas criaturas acreditam que não vale a pena estudar, não vale a pena trabalhar, que se o governo vai dar, para que ele vai se esforçar? E o governo não vai dar aquilo que ele quer, mas vai dar aquilo que tá bom, melhor do que nada. Ou seja, cultuando na cabeça das pessoas que o raso tá bom, que ela não precisa querer mais, o raso tá bom. Só que com o passar do tempo, isso virou um vulcão, porque os que se contentam com pouco passaram a ser maioria. Nas costas da minoria, hoje, a classe média, média alta, ela está sufocada de impostos. Impostos que não são revertidos aos mais pobres. Que se fosse, estava bom. Mas não é. Eu sou funcionária pública e eu sei que os recursos não chegam nas escolas. Não chegam nos departamentos de segurança. Cansei de ver GCM tirando dinheiro do bolso para comprar arma própria, porque tem arma rotativa no trabalho. Quando sai, deixa a arma lá, para outro GCM pegar. Muitos dos policiais militares, eles é que bancam o seu próprio colete. Hoje, através do Tarcísio, algumas coisas têm mudado. Não muito, mas algumas coisas até que mudaram. Mas nós vivemos, assim, governos do Estado totalmente esquerda, que sufocaram a área da segurança. Porque, afinal de contas, se a área da segurança trabalhar, os primeiros que vão presos são eles, que estão no poder. Porque ali começou tudo. Tudo que existe de violência na sociedade é fruto da injustiça, da falta de regras que venham reger esse povo. A gente não tem moral na nossa justiça. Hoje nós temos lá pessoas do 8 de janeiro, que já vai para 4 anos que estão presas, algumas inclusive já morreram,
Pessoas que eram mães de família, avós, comiam algodão doce no meio daquela manifestação pacífica, que não era golpe, estão presos. E por incrível que pareça, muitos dos corruptos já assumidos estão soltos. A justiça não prendeu quem deu a facada, não sabe quem mandou o Adélio dar a facada no Bolsonaro até hoje. Como é que pode, né? Esses dias eu tenho acompanhado a tentativa de homicídio a um policial da Rota. Está sendo uma verdadeira caçada no estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo. Se o cara fugiu daqui, eles vão achar quem é que fez a arte com o policial. E na época do Bolsonaro, demorou para descobrir quem foi, e quando descobriu quem foi, ninguém tira do cara nem o nome de quem mandou pagar os advogados dele, que são advogados caríssimos. Aquele cara não tem condições de pagar um advogado. Por que não conseguem descobrir? Porque tem alguém muito grande por trás que está abafando tudo isso. Ninguém precisa ser um Einstein para saber. Então, nós temos impunidade, nós temos corrupção, nós temos um sistema já totalmente desmoralizado. O Brasil lá fora já virou piada, né? Nem Estados Unidos, nem outros países mais sérios querem saber de fazer acordo com o Brasil. E o Bolsonaro, ele entrou no meio desse processo todo, porque não foi só para presidente que ele nasceu. Ele já estava na política há muito tempo. E sempre batendo no sistema. E sempre descobrindo coisas erradas. E sempre denunciando coisas erradas. E é por isso que ele é tão mal visto. Ninguém gosta dele. O motivo não é pessoal. Não é porque ele fala palavrão, porque ele é grosso, porque ele é ignorante. Não. O motivo é esse. Ele sabe das coisas, não quer que aconteça mais, quer impedir quem faz, quer dar um norte para o país. E ele tem os princípios e valores que as pessoas de direita têm. Ele representa essas pessoas. Ele representa a família, ele representa a honra, a dignidade. Como eu falei, se ele entrar no partido A, B, ou C, ou D, o alfabeto inteiro, para onde ele foi eu vou. Até que me prove o contrário. Ah, mas ele está preso. Ele está preso, mas não tem uma acusação ali que é real. E por que está preso então? Adivinha? Pelos mesmos que também não deixam descobrir quem é o cara que paga o advogado do Adélio. A justiça que está batendo em Chico não está batendo em Francisco. Não está sendo igual. E a gente está no meio desse fogo cruzado. Porque a única pessoa de verdade que pode colocar um pouco de ordem nisso tudo é o Bolsonaro. E ele não conseguiu, dentro dos 4 anos dele, fazer tanto, porque também estava sendo impedido pelo próprio sistema. Esses acordos que tem com políticos que a gente não aceita, né, que são duvidosos, às vezes é necessário fazer essas articulações, mesmo que vá contra os princípios, para que consiga se manter no poder, fazendo o que precisa ser feito. Tem uma historinha muito próxima de mim que eu não sei se eu posso contar, mas bem, enfim, existem pessoas que para chegar no poder, elas vendem a alma ao demônio, né? E eu conheço umas histórias próximas, né, de pessoas que para estarem no cargo que estão hoje, precisaram fazer acordo, inclusive com o crime organizado. Porque senão ia ser morto, se caso ganhasse as eleições e não tivesse esse acordo, ou não iam deixar ele trabalhar. O Bolsonaro enfrentou bastante gente que não quis deixar ele trabalhar, porque ele também não abriu mão de todos os valores dele em razão de fazer os acordos, não. Teve coisas que não teve acordo e acabou. E foi ali que teve o problema.
Porque já que não teve acordo, então vamos prejudicar e não vamos deixar ele trabalhar. Tá aí, gente. É a história, quem acompanha dia a dia, não precisa estar lá por trás dos bastidores. Basta acompanhar essa novela da política que a gente vai entender exatamente quem é quem. E ainda que tenha muita articulação em volta do nome do Bolsonaro, da família dele, ainda que tenha erros, eu ainda prefiro ele do que o que está aí. Ele defende a vida. O que está aí não defende a vida, não. Tem muita gente falando viva o aborto, mas nasceu, né? Já pensou se fosse na época dele? Se ele estivesse na barriga da mãe, será que ele ia estar falando viva o aborto? Tem gente que não quer lei para pedófilo. Tem gente que não quer lei para cara que está fazendo tráfico de órgãos de criança, né? E por quê? Por que o que é errado as pessoas não querem lei? Não querem fazer valer a lei? É só parar para pensar. Porque está envolvido. Então é isso. Tem pessoas que estão perto de mim, que são amigos. Eu evito falar de política. Porque é algo assim, tão escancarado, o que é certo, o que é errado. E a pessoa ainda vendo o que é errado, fala, não, mas eu prefiro ele. Porque o outro é um genocida. Genocida aonde? Aonde é que ele matou alguém? Onde é que ele quer matar alguém? Porque ele quer escola militarizada? Ah, tá. Então a escola que eu tô vendo aí, que nessa semana a molecada colocou caco de vidro dentro de uma garrafinha dessas que é de alumínio, né? Que conserva a temperatura do suco, da água, refrigerante. A molecada colocou vidro dentro da garrafinha para a professora beber vidro. Então esse tipo de escola tá bom. A escola militarizada, que a criançada tem que ir de uniforme, não é de ir de mini saia, de bunda de fora, que não vai acontecer nada dentro dos banheiros, como eu já cansei de ver e saber nos meus 32 anos de carreira. Uma escola onde tem organização, limpeza, que não tem falta de professor, que tem funcionário olhando as crianças, que cada um é responsável pelo seu material. Não tem essa de furto na escola. Uma escola como essa não presta. É por isso que as pessoas não querem o Bolsonaro, porque senão grande parte dos professores não querem ele. Deus me livre, já pensou a gente tem que ficar batendo continência? Então tá, não bate continência e toma água com vidro. Porque do jeito que a educação tá aí, é ladeira abaixo. Ou vocês acham que vai acontecer algum milagre dos 9 dedos que vai fazer a escola voltar a ser a tranquilidade que era, como era na década de 60, 50? Ah, militarismo, autoritarismo, ditadura. Existem vários tipos de ditadura, professores. Não tem só aquela ditadura, eu mando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não. Tem ditadura que é sutil. Hoje tem coisas que você fala na internet que quando você vê a sua postagem sumiu, que o seu perfil foi derrubado. E por quê? Não estamos numa ditadura? Isso é democracia? Você fala e você é cortado. Ou então um cara coloca bandeira brasileira, na porta da casa dele, ele é obrigado a tirar. Por quê? Porque ele está intimidando a esquerda. Ele está provocando a esquerda. Um cara não pode colocar uma faixa na frente da casa dele com a palavra ladrão. Não falou o nome da pessoa. Só falou que não aguenta mais ter ladrão por aqui. E a Polícia Federal bate na porta da casa dele e leva ele. E isso daí não é ditadura, não. Isso é democracia, né? A mulher que estava com um batom e escreveu no monumento lá, podia ser um crime afiançável, podia mandar ela pegar um balde, um sabão e lavar a estátua,
pagar algum dinheiro pro governo, que o governo gosta de dinheiro, né? Mas não, ela tá presa, né? Agora, e os estudantes que acabam com os prédios de universidade pública, que escrevem nas paredes palavrões, que escrevem um monte de putaria? Esses aí, tá tudo certo, tá tudo livre. A democracia é para um lado, né? O pau bate em Chico e não bate em Francisco. E nós vamos vivendo assim até quando mesmo? Até quando a gente vai aceitar tudo isso? Aí é onde ele coloca, a geração nova precisa entender tudo isso e mudar. Porque os velhos estão indo embora. Eu já tô com 54, daqui a pouco eu não tô mais aqui. Muitos de nós já estão com o ombro cansado. E a juventude que está aí está alienada. Então essa juventude precisa acordar. Precisa entender de política, sim. Precisa se envolver com política, sim. Precisam de novos nomes para substituir o Bolsonaro. Para continuar com uma ideia de liberdade de família, de religiosidade, de igualdade, de direito. Nós precisamos, sim. Até hoje ninguém entende por que tanta gente consegue fundar novos partidos e o Bolsonaro não conseguiu montar o partido dele. Por que será? Ah, a gente vive em democracia, né? Uhum. Pois é, gente. Então, quando eu falo que eu tenho meus amigos esquerdistas, eu falo, gente, eu não posso conversar com vocês. Porque tá na cara tudo o que acontece, vocês não estão vendo. E aí? Não tem santo. Não tem político santo. O Bolsonaro não é santo. Mas ele é bem melhor do que, o que tá aí, né? Cá pra nós estamos em água de salsicha. Eu vou falar isso até os últimos dias da minha vida.